Bom, olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa última entrevista do ano. Meu nome é Cristina Ribeiro, sou voluntária do Técnico Científico da Apex e vamos hoje iniciar aí a nossa entrevista sobre autossuperações na evolução consciencial com o professor Wildenilson Serini. Obrigada pela presença. Okay. Professor, pesquisador da Conscienciologia, EPICOM, docente da Apex, e vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. E o assunto, que vamos discutir aqui hoje tem a ver com a temática do nosso curso, o balanço existencial, que ocorrerá em 6 de fevereiro, de 6 a 9 de fevereiro do ano que vem. É um curso de imersão da Apex, um curso já tradicional. Estamos aí na nossa 14ª semana da Maxi Proexis, e a temática do curso, desse nosso balanço existencial, é sobre mudanças evolutivas. Então, foi essa motivação que o professor Wildenilson teve aí para trazer essa temática aí para hoje, e a gente vai discutir um pouquinho sobre como fazer um balanço desse ano, porque geralmente final do ano a gente tem aí esse costume, vou fazer um balanço da minha vida, fazer um planejamento da próxima. Então, assim, para iniciar, professor Will, gostaria de, começar a levantar aí essa questão do porquê evoluir, se todo mundo precisa aí, evoluir, como que é isso, até para puxar essa temática das mudanças evolutivas. O que eu acho interessante, a partir do momento que a gente começa a compreender um pouco mais essa lógica do paradigma consciencial, e a gente percebe que a consciência, ela teve outras vidas, nós teremos outras futuras, Então é interessante que a gente comece a compreender esse mecanismo. E de repente, nesse mecanismo de diferentes vidas, o que a gente pode fazer que vai surtir mais efeito, surtir um resultado melhor, e a gente vai estar bem conosco mesmo, ou seja, a gente se sente bem fazendo algumas tarefas, aquilo que nós estamos desempenhando na nossa vida, a gente se sente útil, se sente motivado, Então, eu acho que isso é importante, porque ela é uma consciência, todos nós somos consciências que estamos num processo de evolução, de várias e várias vidas. Tá, mas por que eu tenho tantas vidas assim, entendeu? O que eu estou fazendo que eu estou, de repente, acertando, onde que eu estou pisando na bola e que aquilo está me comprometendo ao longo nesses novos renascimentos, Então, a evolução, ela tem, não adianta a gente falar de evolução sem ter esse entendimento, que nós somos somos consciências, que somos um resultado desse nosso histórico, do nosso passado, e que nós estamos dentro hoje, no momento presente, É onde nós somos esse reflexo. Então, o que eu fiz que de repente eu errei, o que eu fiz que eu acertei, e o que está me motivando? Por que de repente eu tenho temas que me interessam mais, aqueles temas começam a fazer com que a gente repense com nossa condição, nosso momento atual, de repente eu tenho que repensar, Então, a evolução, ela tem uma relação com isso, é o desejo da pessoa, da consciência, de querer acertar com demais companheiros, que às vezes não são colegas apenas dessa vida, em alguns casos são colegas, mas de vidas anteriores. Às vezes nós não temos essa consciência, nós não temos essa lucidez, mas nós temos sim uma ideia inata, um sentimento pessoal que às vezes faz com que a gente pare para refletir, O que de repente eu estou fazendo que eu posso acertar, e aquilo eu faço e me sinto bem fazendo aquilo. E de repente, às vezes, quando eu cometo um erro, um exemplo, uma briga com um colega, e de repente aquilo eu me sinto mal, e aquele sentimento, e às vezes esse colega mudou de cidade, a gente nem se encontra mais, mas aquele sentimento ele persiste ainda de algo ter ficado para trás, Então a evolução, ela tem muito disso, da pessoa corrigir essas lacunas às vezes são da própria consciência, já algo, até já um comportamento já de várias vidas, que às vezes a pessoa ela quer superar,
ela chegou a um ponto de saturação e ela quer partir para outra etapa, né? Então a evolução é isso, nós temos uma vida que é uma etapa, mas nós tivemos outras e teremos outras futuras. Então se eu acertar agora no presente, vai me facilitar muito à frente, né? Eu penso um pouco bem nisso, né? Que a mudança, ela inevitavelmente ela vai ter reflexo na nossa evolução, não apenas nessa existência. Às vezes uma mudança séria que eu faço nessa vida, a repercussão vai ser muito grande e vai repercutir nas minhas próximas existências, né? Porque uma mudança séria faz com que a consciência deixe de cometer aquele erro que às vezes ela está cometendo há 10 vidas seguidas, tá? Então isso é interessante. Até tem uma novela, eu acho bem interessante contextualizar, né? A novela atual que está passando na Rede Globo, né? Novela das 6, que trata um pouco sobre isso. E trata as pessoas em épocas diferentes, né? Então às vezes é uma mudança que a pessoa conseguir fazer ali, porque todos nós já acertamos e cometemos erros, né? Então as pessoas não tem que ficar se penalizando somente pelo erro, ela tem que identificar o erro e olhar como fazer a mudança. Porque aquela mudança ela vai ter uma repercussão na vida dela, nas próximas vidas, nas relações passadas que ficaram, às vezes, envolvidas naquele contexto. Então, a superação é muito séria. E assim, eu vejo que a mudança, de alguma maneira, ela ocorre, mas ela pode ser mais lenta ou mais rápida. Né? É uma questão de escolha. Isso, é uma questão de escolha. E aí, assim, como acelerar, então, essas mudanças, já pensando, assim, como fazer o balanço do que foi e o planejamento do que vem. Então, vamos pensar num balanço. Se a pessoa quer, final do ano, aí, começar a pensar como que foi o meu ano, por onde se começa, né, essa reflexão do balanço, até para ver, teve mudanças, tiveram mudanças, não tiveram? Na sua experiência, como que você... Até no próprio curso Balanço Existencial, né, que você comentou, né, que é a ideia desse tema é também entender um pouco essa ideia da técnica do balanço existencial, né? Porque às vezes tem pessoas que podem vir até o balanço, outras pessoas às vezes não podem. Então, às vezes, dependendo da data de viagem, toda pessoa não consegue. Mas a técnica em si, do balanço existencial, uma das primeiras coisas que a pessoa deve fazer é uma autobiografia. Quando você faz essa autobiografia, obviamente é uma autobiografia dessa existência, porque é o que nós conseguimos lembrar. Obviamente, se eu lembrar de algo do passado, eu devo, obviamente, considerar isso, ou seja, o que nós chamamos de retrocognição, eu devo considerar essa informação no momento que eu faço o balanço existencial. Mas o balanço é uma maneira da pessoa ela fazer uma autobiografia, é o primeiro passo, porque com essa autobiografia ela consegue identificar o que aconteceu com ela, tá? Então, onde que de repente ela acertou, onde que ela errou, aquilo que ela gostaria de ter feito e ela não fez, por algum motivo, dessa vida, tá? Passado, retrocognição é exceção, né? São poucas as pessoas que têm lembrança, então acaba as pessoas não conseguindo fazer esse tipo de levantamento, tá? Então a pessoa ela pega nessa vida, desde quando ela lembra, de criança, adolescente, até chegar na data atual, tá? Então ela vai fazer uma autobiografia dessa sua existência, que é o momento que ela tem de conhecimento. E ali identificar essas situações já de comportamento dessa sua vida, onde que ela acertou, onde que ela errou, o que ela deixou de fazer, observar ideias inatas que aconteceram. Então, de repente, ela era lá adolescente, ela tinha uma determinada ideia, que aquilo vinha para ela e nunca ninguém chegou para ela para falar. Por exemplo, cuidar de animais. Às vezes a pessoa nunca ninguém chegou a falar para ela, olha, proteja os animais. Mas era uma ideia inata que ela tinha. Ela sabia da importância de cuidar do animal que está abandonado, que está indefeso, né? Então, isso é uma ideia inata, tá? É um respeito com um princípio consciencial. Então, essas ideias inatas, que às vezes surgiram, às vezes quando a pessoa é criança, que é adolescente, e que ainda estão permanentes com a consciência, isso é importante ela levantar. Isso, perguntar para a mãe, de repente, né? O que era inato, o que você via de diferente, né? Assim, quais foram meus comportamentos, como que eu fui quando criança? Comportamento, sim. Isso pode ajudar. Pode, inclusive nesse processo de...
Estou um pouco de lado aqui. Eu estou um pouco... Desculpa, pessoal. Tá dando para ouvir, Márcia? Eu já melhorei aqui o microfone. Depois nos dê um feedback, por favor. Ok? Então, a pessoa, ela fazendo essa autobiografia, ela tem condições de ter várias informações que são informações relevantes. É onde que a pessoa ela vai ter uma noção de algumas ideias, porque normalmente a gente vai lembrar assim da nossa vida, nós vamos lembrar momentos marcantes, né? Aquilo que não foi algo... Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que é algo de rotina, que lá às vezes não vai ter importância. Mas aquilo que é marcante, às vezes é um encontro com uma pessoa, uma conversa, isso tudo é muito sério, né? Que é algo que faz com que a pessoa ela repense ela enquanto consciência. São os desejos, as suas motivações. Então, esse é um passo inicial. Se ela quer fazer esse balanço para verificar, de repente, algo que ela tem para superar, algo que ela tem para mudar, essa autobiografia ela vai ajudar bastante. Tá? E daí ela vai conseguir, inclusive, definir alguns traços de temperamentos, né? Que é o que nós chamamos, que a gente caracteriza como trafores, trafares e trafais. Então, os trafores é aquilo que ela tem de força, né? Traços força. Né? É aquilo que esse traço força vai ajudar ela na ProEx, em momentos de decisões, né? Então, os traços forças. Os traços trafares são os traços fardos, aquilo que dificulta. Então, de repente, ela percebe que, dependendo do contexto, ela vai ter uma determinada dificuldade. Tá? Então, ela já sabe daquilo. Ela não tem que se sentir vergonha de ter um trafar. Né? Ela, sim, ela tem que usar de técnica, tá? Para superar aquilo. Tá? Às vezes, sei lá, a pessoa tem medo de escuro. Tá? A gente fala de parapsiquismo aqui dentro da conscienciologia. A pessoa vai desenvolver o parapsiquismo se ela tem medo de escuro. Ela vai entrar num certo conflito. Tá? Isso não quer dizer que ela tem que deixar aquilo de lado. Né? Ela pode usar de técnicas, pensar em algumas técnicas, que ela pode superar aquele trafar. Né? E trafais são traços faltantes, que a gente fala. Né? Então, quando a gente faz essa autobiografia, querendo ou não olhar o passado, eu também vou começar a olhar alguns traços de temperamento. Onde que aquilo ali foi forte? Será que eu sou uma pessoa que de repente tem, sei lá, vontade? Essa questão de ajudar os animais que eu comentei, né? Isso é um trafor, é um traço força da pessoa, daquela consciência. Da mesma forma, a gente tem que identificar também onde que eu tenho minhas dificuldades, onde que aquilo me atrapalha. São os trafares e o que falta, são os trafais. Então, ao fazer essa autobiografia, eu acho que ela vai conseguir levantar essas informações desses trafores, trafares e trafais, vai conseguir levantar as ideias inatas, vai conseguir levantar suas motivações, né? Onde que ela se sentia motivado, que momento, né? Então, ela vai identificando uma série de informações que são importantes do ponto de vista de ProEx. E aí, sim, ela vai ter essa ideia de onde que ela está precisando mudar. Certo, e aí assim, fazendo do balanço, então ela fez isso, e aí pensar, como foi o ano, né? Pensando em algo prático, assim, o que a pessoa poderia pensar, as conquistas durante o ano, o que queria fazer e não fez, como que você pode, assim, dar uma ideia de ainda fazer mais ainda esse balanço, depois da biografia? O que ajuda, a partir do momento que a pessoa fez essa autobiografia, que eu acho que ela vai mostrar várias características que é preciso um tempo maior, né, para a pessoa ter essa noção para vir à tona. Essas ideias inatas, trafores, trafares, às vezes ela precisa ter um intervalo de tempo maior para ela conseguir identificar. Mas a questão de às vezes, metas que de repente ela tenha planejado, realmente o intervalo de tempo tem que ser menor, né? Porque as pessoas, na grande maioria, tá? As pessoas têm uma dificuldade com o planejamento, uma visão de tempo maior, né? Isso não é algo fácil, isso na verdade é uma competência que ela tem que ser trabalhada para a pessoa ir desenvolvendo. Então tem pessoas que têm mais facilidade com isso do que outras, né? Mas na grande maioria que a gente observa, as pessoas têm dificuldade. Então, se você pensar em metas, aquilo que a pessoa tem para realizar, se a gente for para um intervalo de tempo muito longo, muito passado, ela vai ter dificuldade. Então, vale a pena, às vezes, ela definir. Pode ser o ano
Vamos pegar em 2015, né? Isso. Que de repente ela pensou em fazer em 2015 aquilo que ela não conseguiu. Ok. Fica mais fácil dela olhar isso e definir daí, de repente, 2016. Isso. E até algumas metas que ela pode colocar para um prazo maior. Tá. Mas ela vai, obviamente, ter que detalhar um pouco mais essa que vai ser algo mais, intervalo de tempo menor, né? Que quando a gente pensa assim, um ano é pouco tempo, né? O ideal é a pessoa fazer um planejamento com algumas ideias ali para 3 anos, 5 anos, 10 anos, até o final da vida dela, aquilo que ela quer alcançar, né? Só que o detalhamento tem que ser esse mais próximo, porque senão as pessoas, a grande maioria, tem dificuldade e acaba se perdendo. E aí faz e não olha, né? Depois planeja as metas e aí não olha o que tinha se planejado. E aí mesmo. gera mais desmotivação, né? Às vezes o fato da pessoa não ter alcançado. Certo. Então aquilo, em vez de motivar, ela desmotiva. Mas muitas vezes é porque ela definiu metas erradas, tá? Ou não soube considerar as variáveis, ela não soube usar da técnica para fazer um planejamento. Então, isso é muito comum, né? A pessoa ela acaba cometendo esse tipo de erro, assim, até por não conhecer como fazer, né? Certo. Aí, tanto é que aqui na PEC a gente tem vários cursos que trabalham com isso, né? Com planejamento, para ajudar as pessoas a planejar, definir suas metas, né? Que eu acho que isso daí é importante. Tá? Então, vale a pena ela pegar e analisar o ano de 2015? Vale. Mas eu acho importante também que ela tenha essa visão de conjunto enquanto ProEx. Tá. Porque muitas vezes a pessoa definiu metas em 2015 que são metas erradas, são metas equivocadas, se for olhar pelo ponto de vista de ProEx. Às vezes ela estava com uma ideia, um pensamento, que de repente era uma situação mais de contexto, às vezes era às vezes questões materiais, né, que às vezes tomam muito o nosso tempo, espaço mental, né? Às vezes aquilo envolve, às vezes é um momento também de vida da pessoa, que a pessoa está passando. E ela tem que ter essa ideia de ProEx, ela não pode ficar também com essa ideia com intervalo de tempo pequeno, né? Ela tem que pensar nesse intervalo de tempo maior. Certo. E aí, então, pensando nesse planejamento, assim, alguém que vai fazer o planejamento o que seria, então? Dividir em metas de curto, médio e longo prazo? Isso. Como seria o tempo? 6 meses, 1 ano? Como que, assim... Ela pode pensar em curto prazo, se quiser 1 ano, tá? É uma estratégia. Aí, em médio prazo, ela poderia estar definindo 5 anos, tá? E longo prazo, aí até o período ali da vida dela, o final da vida dela. Tá? Se ela conseguir fazer isso, já realmente vai ser, sim, excelente, né? Dentro desse intervalo de tempo. Tá? Então, a única coisa que ela vai definir o quê? Você vai ter que pensar em prioridade. A gente fazendo essa autobiografia, tendo uma noção clara de repente necessidades, né? Onde que eu preciso fazer uma mudança. Mas tem coisas que eu, às vezes, vou levar muito tempo para mudar. Né? Então, também a pessoa não pode ter ansiedade de querer, em 1 ano, já ser outra consciência. Por mais que a gente saiba que a pessoa ela poderia, em 1 ano, se tornar completista. Tá? Isso é possível, isso é viável. Mas eu acho que a pessoa ela tem que ser bem pé no chão, bem pragmática nisso. Se ela conseguir... Porque, às vezes, dependendo do momento da pessoa, realmente ela tem que fazer uma virada muito grande e ela tem que fazer isso mesmo. Às vezes é o que é necessário para aquela consciência, né? Mas assim, na maioria não é isso, tá? Na maioria nós temos um tempo de vida, que é um tempo de vida variável, sei lá, 20, 30 anos, 10 anos, depende da idade da pessoa. Então a gente tem um intervalo de tempo maior para trabalhar. Então é importante que a pessoa ela defina algumas metas que ela realmente vai conquistar. E aquilo ela vai se motivar. E eu acho que a pessoa ela tem que entender que o planejamento, a definição de metas, ela é muito flexível. Tá? Ele é algo que serve como um elemento para nortear. Certo. Às vezes as realizações elas ocorrem em tempo diferente. Eu já teve situações de eu ter pensado em realizar algo para daqui 10 anos. E eu realizei no ano seguinte. Tá? Foi antecipado. E outras coisas que eu achei que ia acontecer acabou sendo postergado. Então eu acho que isso também a gente tem que pensar que planejamento ele é flexível. Tá? Outra coisa é o balanço, o fato da pessoa ela verificar, ela vai fazer uma espécie de autodiagnóstico dela. Tá?
Então, isso não é flexível. O autodiagnóstico é um retrato da consciência. Então, ela está ponderando o que ela fez, né? Quais são as suas conquistas, seus erros, omissões. Então, isso é um retrato da consciência. Esse retrato realmente é um resultado do que ela fez até agora. Com esse resultado é que você vai pensar em metas. Porque você vai ter ali necessidades. Sim. Eu era para ter, sei lá, ter reconciliado com a minha mãe e não reconciliei. É uma meta. Tá? E aquilo lá, se está incomodando a pessoa, algum motivo tem. Né? Obviamente, eu usei um exemplo bem... Porque realmente a gente tem que reconciliar com a Sim. mãe, né? Não dá para ficar com algo mal resolvido nessa condição. E é algo que a pessoa ela vai ter que realmente planejar e pensar logo e resolver. Né? Outras metas, às vezes, já são mais difíceis até a pessoa para poder identificar, né? Para aquilo se tornar palpável. Então, é importante separar, quando a gente separa, principalmente metas de curto prazo, deixar essas que são mais mensuráveis, mais fáceis. Essas de médio e longo prazo, às vezes elas vão ser não tão mensuráveis. Por exemplo, a pessoa se tornar desperta. Tá? Não é algo assim tão fácil de medir. Né? Tudo bem, a gente tem instrumentos na Conscienciologia, tem os parâmetros, a conscienciograma, mas não existe assim, você tirou a nota lá, você recebeu um certificado online porque você se tornou desperto. Não existe, não é uma coisa assim tão palpável. Então, as metas de curto prazo, elas já são mais mensuráveis. Quanto mais eu conseguir definir prazo, definir quantidade, isso é melhor para a consciência, que ela é mais palpável. As metas de médio prazo e longo prazo, elas vão ter essa característica que às vezes ela não é tão palpável assim, mas ela vai ser um resultado de várias ações. Tá? Ninguém vai mudar do nada, ninguém vai evoluir do nada, né? A gente tem que ter esse planejamento e esse autodiagnóstico. A gente tem que ter uma noção, hoje eu enquanto consciência, como que eu estou, né? O que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que fazer a mudança, onde que eu tenho que me superar, né? Porque a gente só vai evoluir através da autossuperação. Não tem como a gente evoluir se não for através de autossuperações. Né? A evolução entende-se que você está num patamar, você vai mudar para um outro patamar. Né? Se você vai superar, você vai passar de um patamar para o outro, você vai ter que superar um obstáculo, que é aquela diferença. E aquela diferença está relacionada a nós enquanto consciência, não é em relação aos outros. O processo da evolução, mesmo a evolução tendo características egocármicas, grupo-kármicas e policármicas, mas a evolução em si, ela compete somente à própria consciência. Isso. Ela que faz essa autossuperação, ela que faz esse movimento. É intransferível. É intransferível. É uma das leis da Proex. É intransferível, depende dela. Então, é isso daí que eu acho que é importante a pessoa assumir esse papel. Né? Não terceirizar, né? Não colocar para os outros. Isso. Fica terceirizando. A religião faz isso, a religião é terceirizar. Né? E não adianta, a pessoa ela tem que assumir o papel, mas para isso eu acho importante esse autodiagnóstico. Né? Isso, muito bom. Tudo bem aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, tá? Pode nos perguntar. E aí, professor Will, como que a gente faz mudanças evolutivas? Mais mudanças evolutivas? Como que a gente pode fazer assim, eu quero acelerar minhas mudanças, só que assim, com viés mais evolutivo. Então, eu queria que você falasse isso, os facilitadores, os dificultadores disso. Eu acho que para a pessoa pensar em mudança, olhando esse contexto evolutivo, ela tem duas variáveis que eu acho mais fácil dela identificar. A variável dela, né, egocármica, e a variável grupo-kármica. Tá? Então, quando a gente pensa em evolução, obviamente eu tenho superações pessoais? Tenho. Então, eu tenho que identificar os elementos que eu quero superar. Tá? Mas eu também tenho que, inevitavelmente, a gente vive numa coletividade. Tá? Nós vamos evoluir muito pela interação com as demais consciências. Tá? Então, essa interação no processo assistencial promove muito o processo da evolução. Tá? Faz com que a pessoa ela identifique, porque às vezes tem alguns trafares que não se manifestam, né? A gente consegue disfarçar. Né? Mas quando a gente se relaciona com outro, aquilo vem à tona.
né? O outro, ele serve como um espelho, né? A gente consegue se identificar, porque o outro vai questionar, vai pontuar, vai nos colocar, às vezes, em xeque, né? Então, essa troca, tanto é que tem aqui na Conscius, né? A gente tem a técnica do consciência cobaia, que a pessoa ela faz uma avaliação e ela se expõe ali, colocando como que ela está pensando. E, às vezes a pessoa está pensando uma coisa e não é nada daquilo, né? Todo mundo vê que ela está equivocada. Isso é importante, essa interação. Então, pensar nesses contextos da evolução, eu acho que ela tem que pensar nessas duas variáveis. Aquilo que ela já consegue identificar dela, né? Que é aquilo que a gente já estava conversando um pouco sobre trafores, trafares, trafais, ou seja, é um olhar motivações, é um olhar da própria consciência, e o outro olhar é um olhar também através do grupo. Também, se ela definir prioridades, aquilo que envolve assistência para o outro, se a gente prioriza isso, a gente acerta muito mais, porque a gente vai estar querendo ajudar o outro. Tá? Vai ter uma Quando a gente quer ajudar, vai ter amparo de função. E é aquela mesma lógica, quem já é professor, não sei se tem participantes aí que são professores, quando a gente dá aula, a gente aprende mais. Tá? A gente aprende muito mais com os alunos, né? Nós somos professores, isso é um fato. Então, quando você quer promover assistência, você está no papel de assistente. Você vai, querendo ou não, vai aprender muito mais com os assistidos. Então, a gente ajuda os assistidos, óbvio que a gente está ajudando, está fazendo assistência. E é uma assistência sincera, né? Não é para ser um negócio que é maquiado, né? É real, verídico, é sincero. Você é muito beneficiado. Por quê? Porque o grupo vai dar a devolutiva que você precisa. A questão é que às vezes isso não é tão fácil de aceitar, né? As trocas em grupo não são fáceis. Então, da mesma maneira que a gente dá os feedbacks, né? Muitas vezes a gente fica exposto a receber, né? E como que vai ser isso, né? E autossuperação é isso, né? Já é um exercício, né? Como que eu recebi esse feedback, o que eu senti, né? Eu acho que, assim, se eu fosse voltar no tempo e achar que eu ia ter que passar por tudo aquilo que eu passei até hoje, eu não sei se eu aceitaria. Por isso que às vezes é melhor a gente não ter a lucidez. Eu tenho consciência que eu passei situações e eu acho que cada pessoa dentro do seu contexto tiveram isso. Sim. Né? Porque quando a gente fala em autossuperação, quem de fato está evoluindo na ProEx é quem consegue ter esse olhar e verificar as dificuldades e que ela conseguiu passar por aquelas dificuldades. Quais são as dificuldades? Isso é variável, depende de cada um, né? Eu acho que cada um tem o seu nível de dificuldade, não tem um que é mais, outro é menos. Eu acho que é o nível que a pessoa tem condições de trabalhar, tá? Mas o fato da gente ter esse olhar e olhar para trás e falar, nossa, foi muita dificuldade, consegui passar, isso já mostra que a pessoa teve autossuperação. Só o fato dela ter esse sentimento de ter conseguido ter algumas conquistas ali, isso mostra a superação, isso mostra que a ficha evolutiva dela está melhor. Tá? Então, por isso que quando a gente fala fazer um balanço, isso vai aparecer, né? E vai vir mesmo, né? Às vezes tem aqueles momentos mais difíceis, ok, todo mundo precisou, né? Eu acho que a consciência ela não vai evoluir do nada. Ela vai realmente ter suas dificuldades e às vezes aquilo é sofrível, né? Principalmente na relação com o grupo, não é fácil, né? Você está com uma ideia, você está achando uma coisa e todo mundo dá o contra. E você fica magoado às vezes. Mas a autossuperação é tentar entender por que aquelas pessoas estão falando aquilo. Será que eu realmente não estava errado? Quando a pessoa faz esse tipo de comportamento, isso é uma abertura consciencial. Se ela fizer essa abertura, essa consciência ela vai ter muitas autossuperações. Isso. Dentro disso, né, que eu estou pensando, nesse processo evolutivo, primeiro vamos falar quais os dificultadores. O que você acha que traços que dificulta a pessoa passar por esse processo evolutivo? Que traços dela que às vezes vai ficar mais difícil, aquela coisa, porque às vezes a gente vê, né? Pessoas do nosso redor, né, nosso convívio, que
parece que tudo é mais difícil, que a vida é penosa, que traços que você acha, vamos falar pelos dificultadores, depois a gente vai fechando com os facilitadores. O que você acha que traços que podem dificultar a pessoa nesse processo evolutivo? Eu acho que a pessoa se isolar, isso é um dificultador enorme, que tem relação com isso que a gente estava falando. A pessoa que ela se isola, ela deixa de ter esse feedback, tá? Então, muitos erros ocorrem por aí, tá? Um outro é a pessoa ela fica com muita ansiedade, a pessoa tem muita ansiedade, porque as coisas são demoradas, né? Principalmente certas mudanças que envolvem temperamento, elas são demoradas. Mas se a pessoa ela fica com ansiedade, ela acaba atropelando, né? Ela coloca algo e ela já quer que aquilo aconteça, e às vezes aquilo não vai acontecer, então aí ela se coloca para baixo, né? Normalmente a pessoa que tem ansiedade, normalmente ela vai ter muitos altos e baixos de temperamento, que muitas vezes é bipolar, né? Então, se ela não tivesse tanta ansiedade, ela sim, teria mais prazer com aqueles pequenos ganhos, né? E isso eu acho que a pessoa ela viveria melhor, né? Ela aproveitaria melhor o presente. Tem pessoa que só vive no passado ou no futuro, né? E não vive o presente. Tem até fala, né? Tem uma fala que é assim: a depressão é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. E é interessante, porque, né, você... eu ansiosa, sempre quer, nunca vive presente, né? E normalmente a pessoa que ela acaba tendo ansiedade, normalmente é bipolar. Porque ela tem... Não dá para generalizar, claro. Né? Mas aquela em ansiedade casos, mais crônica, uma ansiedade mais crônica. Porque uma coisa é a pessoa estar na expectativa de algo que vai ocorrer. Isso não é ansiedade, né? Isso é uma expectativa, é até natural, né? Todo mundo, quando vai acontecer algo novo, diferente, a pessoa tem uma certa expectativa, né? Isso eu acho que é tranquilo, mas a pessoa é aquela pessoa que ela fica demais, assim, querendo fazer, querendo acontecer, e aquilo não ocorre e ela se frustra. Ela entra num ciclo. Então eu acho que a pessoa ela tem que ter, são algumas dificultadores que eu acho interessante, que acaba acontecendo, né? A pessoa se fechar demais, a pessoa tem muita ansiedade, processo de ansiedade, ficar na expectativa do negócio acontecer e deixa de viver o presente, tá? Então isso é um dificultador. Eu acho que a relação de não ter amigos, né? Que é diferente do processo de abertismo, né? O fato de ter pessoas próximas que ela possa compartilhar, tanto amizades, relações, né? Dupla. Às vezes a pessoa não tem uma relação afetiva, tem amizades, né? É uma maneira de ter pessoas de confiança, né? E muitas vezes as pessoas não têm isso. E até assim, né, puxando para a área que eu estudo, né, que é o envelhecimento, é uma das coisas assim, é muito importante isso, porque conforme a pessoa envelhece, se ela não desenvolve esse traço de amizades, de convivência em grupo, isso vai ficando cada vez mais difícil conforme ela envelhece. E aí ela ficando sozinha enquanto idoso, ou de repente não teve filhos, isso é muito ruim, né? Até para entrar numa depressão. Então, assim, por que não desenvolver isso quanto antes? Né? E às vezes a gente entra assim, né, tem um contato com algum idoso, você não tem amigos, mas ele nunca teve. Então, isso que você chama atenção é bem importante para que a gente esteja atento desde já, né? Para ir cultivando novas amizades, fortalecer as que já existem, né? Para ir envelhecendo dessa maneira, né? Eu acho muito importante ensinar na ProEx a pessoa ela ter pessoas que você tenha uma relação de confiança, né? Você se sente amparado e se sente pertencente a um processo de relação com pessoas. Isso não quer dizer que aqui mesmo na Consciologia a gente tem muitas pessoas que estão dentro da própria Consciologia aqui em Foz, né? Aí vocês estão fora, estão em outras cidades, mas aqui em Foz nós temos muita gente que está aqui envolvido aqui com a Consciologia. Isso não quer dizer que as pessoas tenham uma boa relação de grupo. Tem pessoas que possuem essa boa relação, que têm amizade, mas tem outras pessoas que não têm. Então, a pessoa, ela ter esse senso de companheirismo, pertencimento, isso eu acho muito importante. A pessoa, ela se sente à vontade, tá?
Porque senão é um tipo de demanda que a pessoa vai ter e ela, realmente, nós somos seres sociais, né? Somos seres que vamos viver em coletividade, não viver de forma isolada. E isso está diretamente ligado com o processo da evolução. Então, eu acho que um dos dificultadores é esse, a pessoa não ter... Imagina, se a pessoa não tem amigo, ela vai querer ter um amparador. Sim. Né? Um amparador é um amigo nosso. É verdade. Então, se a pessoa tem essa boa relação positiva com amizades, obviamente ela vai ter uma boa relação com amparadores também, né? Então, eu acho que é uma relação que é importante a pessoa observar. Então, eu acho que alguns dificultadores são esses, né? Isso. Obviamente, tem outros, né? A gente só está falando de alguns aqui, né? Mas esses eu acho que são importantes a pessoa observar. Certo. E os facilitadores? O que você acha que dentro desse processo evolutivo, o que pode facilitar a pessoa a enfrentar dificuldades, assim, né, naqueles momentos mais difíceis, que comportamentos, temperamento, assim, de modo geral, pode ajudar nesse processo? O temperamento, essa questão do abertismo, né, que é o oposto, né? Aquela hora a gente falou do fechadismo, isso eu acho muito sério. Eu acho que a pessoa ela deveria estar o tempo todo observando que isso faz parte do discernimento, né? Você ponderar, será que eu estou certo nas coisas? Será que eu não errei? E se eu errei, o que poderia ser? Onde que eu estou errando? Eu acho que se a pessoa dá essa abertura, ela desenvolve o discernimento, tá? Porque eu acho que a gente tem que escutar mais as outras consciências, né? Isso acaba... Eu sei que isso não é fácil, né? Eu acho que é uma das coisas difíceis que a gente tem para fazer, mas é onde que a gente consegue avançar mais, tá? A gente tem muitos ganhos, então esse eu acho que é um grande facilitador. A partir do momento que a gente dá abertura nessa interação com as pessoas e nas mudanças mesmo, tá? Partindo do princípio que às vezes aquilo que eu estou pensando está 100% certo, pode estar 100% errado. A gente tem que dar essa abertura intraconsciencial. Né? E eu vejo que nessas inter-relações, o que muito atrapalha é a expectativa, né? Você tem expectativa e as frustrações, elas vêm muito daí, né? Então, por que às vezes se chateou com alguém? Porque você tinha uma expectativa que aquela pessoa fizesse de modo né, diferente do que fez, e aí, mas foi o que você pensava, né? Então, é bem interessante isso. Uma das coisas que eu já observei, isso, assim, eu acho interessante, mas para mim não é fácil, tá? Nós deveríamos fazer melhores perguntas, ser mais questionadores. Isso seria um facilitador na nossa evolução. Se nós fôssemos mais críticos, do ponto de vista de questionamento mesmo, de forma profunda, nós evoluiríamos mais rápido. Muitas vezes a gente faz as perguntas, mas nós já sabemos quais são as respostas que nós queremos. Isso não é uma pergunta sincera. Mas pergunta você diz como, assim? Na nossa evolução, né? Então, eu já me deparei muitas vezes, eu estava me questionando alguma coisa, e até perguntar, vou pegar o exemplo do Valdo, que era vivo, né? Às vezes a gente ia lá e perguntava alguma coisa para ele. Só que a gente já tinha uma ideia do que a gente queria como resposta, entendeu? Isso demonstra que a pessoa não está sabendo fazer boas perguntas, né? Então, isso é falta de crítica, né? Nós deveríamos ter uma análise, e isso é crítica, discernimento, inteligência evolutiva, de saber olhar a evolução e saber questionar com mais profundidade as coisas. Porque daí nós saberíamos ter mais essas motivações, né? Porque a evolução... Como que a gente vai se sentir motivado na evolução? A partir do momento que a gente percebe que nós estamos crescendo na evolução. Isso é um fato. Se nós não nos observamos crescendo na evolução, eu vejo isso pelo voluntariado, né? Antes, agora como professor, mas já fui secretário-geral, tudo. Como que a gente vê que o voluntário está envolvido? Se ele está motivado. Como que ele está motivado? Se ele está crescendo na evolução. Então, nossas motivações está relacionado com os nossos aprendizados, com nossas superações, os nossos desafios, autossuperações. Então, isso está tudo ligado. Se as pessoas soubessem fazer mais perguntas, mais assim, profundas, autoperguntas, autoquestionamentos, autodúvidas sobre o propósito de vida, sobre o que eu tenho que fazer da vida, né, ela entraria
um crescente, uma espiral positiva. Tá? Por quê? Porque você vai ter determinadas respostas, porque para você alcançar aquelas respostas, você vai entrar num nível de compreensão de algo, e aquilo vai indo sempre num crescente. Né? Você vai ter que vivenciar certas coisas, certas respostas não são prontas, são realmente de acertos com outras pessoas, então a gente estaria crescendo mais. E isso é interessante, por isso que tem essa questão da intelectualidade. Né? A gente sempre trata na Consciologia da tridotação, né? Comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. A intelectualidade está relacionada com isso, desenvolvimento do discernimento. Né? Nós sabemos muito pouco fazer questionamentos da vida, porque nós estamos acomodados, só olha a nossa vida, então as respostas, a gente só quer aquelas respostas que nós queremos ouvir. Né? Então, para que dar resposta? Entendeu? É o que o amparador faz, o amparador não dá resposta. Se eu já quero uma determinada resposta, por que o amparador vai falar diferente? Ele deixa. Isso eu vejo que assim, no dia a dia, né, cada vez mais, a gente tem que criar momentos para pensar. E às vezes a gente não faz isso. Momentos de reflexão, né? E isso com a tecnologia, cada vez menos a gente faz. Porque antes a gente, por exemplo, não tinha o celular. E aí parava, ficava lá. Agora a gente tem o celular. Tá no WhatsApp. Então, assim, a gente não para. Né? Então, é importante isso, né? Eu sempre lembro, o Loche sempre fala disso. Uma charge que, no WhatsApp, né? Que o cara se encontrou com a mãe depois de 10 anos. Porque o WhatsApp ficou sem funcionar. Sem funcionar, então. A oportunidade de conhecer o vizinho, né? Até eu vi isso também. Então, assim, é isso, né? Acho que criar momentos, oportunidades para essas reflexões. E muitas vezes a gente não faz, né? Não para. Se a pessoa tem momentos de reflexão, ela vai ter esse espaço de questionamento. Isso. Né? Se a pessoa fica no operacional o tempo todo, ela está no automático. Ela não entra em reflexão, ela não entra em questionamentos. E ela não vai... A evolução não está acontecendo. Às vezes ela ocorre por contexto da vida, que às vezes a vida está ali no automático e de repente acontece algum fator novo que faz com que ela se mexa. Mas não é ela que está à frente do processo, das mudanças que estão acontecendo com ela. A vida que está levando é uma forma de robotização, né, que a gente fala. Então, aí tem que acontecer alguma situação. Eu acho que a gente, enquanto intermissivista, pensando em relação à nossa evolução de forma mais consciente, a gente tem que estar à frente desse processo, né? E não esperando sei lá, um acidente, uma coisa, pra gente perder um parar, emprego, né? sei lá, algo assim mais drástico para a gente querer fazer uma mudança evolutiva. Eu acho que a gente tem que fazer as mudanças promovendo de forma lúcida, estando à frente do processo. Né? Isso tudo entra aí também como um facilitador, né? Sim. Que é isso, né? Criar oportunidades para essas autorreflexões, seja ela onde for, né? Então aqui é uma técnica, né? Isso, uma técnica aqui de autorreflexão. no em Foz do Iguaçu nós temos os laboratórios de autopesquisa, né? Algumas cidades também têm isso. Mas, né, cada um pode criar. A pessoa saber usar os trafores. Isso. Nossa ProEx, ela é muito baseada nos nossos trafores, aquilo que nós temos de bom, os nossos traços-força. Isso é um facilitador também, né? Usar os trafores, porque às vezes a pessoa tem trafora e não está utilizando. Às vezes a pessoa tem uma boa comunicabilidade, mas fica isolada. Entendeu? Ela deveria utilizar a comunicabilidade. Então, usar nossos trafores, né? Não ter trafores ociosos também. Então, isso é um facilitador, você usar eles, né? Eu acho que tem muitas... Eu acho que assim, nós estamos simplificando, isso, né? Porque tem muita técnica, tem muita ideia relacionada a isso, né? Eu acho que cada um... aí depende um pouco do contexto, né? Da pessoa, que ela... quando ela faz esse balanço, ela vai identificar onde é que foram os dificultadores e os facilitadores. E isso ela vai poder definir metas, né, de superação com base nisso. Porque os dificultadores, em alguns casos, nós vamos precisar superar. Né? Em alguns casos, não. Vamos pegar algum trafar. Tem determinado trafar que a pessoa ela não vai, às vezes, conseguir superar, assim, de repente, nos próximos 10 anos. E ela não tem que se autopunir por conta disso. Ela tem que usar de inteligência. Eu tenho aquele trafar. Ok, eu tenho ele, estou consciente disso.
que tipo de trafor, de repente, que eu tenho que fazer para que aquele trafor não manifeste. Né? Então, eu uso um trafor para que aquilo não me atrapalhe. Né? Então, isso é interessante também, de usar a estratégia dos trafores. Né? Eu acho que isso ajuda bastante na evolução. Isso. Essa ideia é bem interessante, de pensar o ano, né? Então, dentro desse balanço, assim, quais os dificultadores, quais os facilitadores, para começar a levantar, né? E aí até achar, assim, esses pontos de mudança, porque também, às vezes, a pessoa, eu não sei o que mudar. Né? Pode ter, até às vezes já ouvi. Pode, já vi. Nossa, eu não sei por onde eu começo, por onde eu mudo, né? O que eu posso, minha vida tá tão parada. Uma vez eu vi um vídeo que é até meio forte, tá? Mas que se a pessoa está assim, ela está morta. Tá? É um conceito meio forte, né? Sim. Mas até certo ponto a pessoa não está olhando o que está ocorrendo na vida, né? Então, só isso já mostra que alguma coisa está errada com a pessoa. Isso. Tá? Todos nós temos que mudar em várias situações, tem várias facetas nossas que exigem mudança, exigem superações. Algumas nós conseguimos trabalhar nessa vida, tem várias outras nem nessa vida nós vamos conseguir trabalhar. A questão é que a pessoa não está conseguindo se olhar e se fazer um autodiagnóstico para ela identificar isso. Isso é o ponto mais sério, né? Quando a pessoa chega nesse estado, realmente a pessoa está totalmente parada. Por isso que vem essa ideia, né? A pessoa morreu, né? Porque ela está parada, né? Ela não está em movimento. E a vida toda ela é em movimento. Isso. A evolução ela é em movimento o tempo inteiro. Qualquer consciência, se a gente parar aqui na APEX, a gente tem, né? No CEPEX, Serviço de Apoio, a pessoa vem, procura aqui o CEPEX, né? A gente começa a conversar com a pessoa, todas tem coisas de superação. Sim. Todas, sem exceção. Até porque isso é natural da nosso processo evolutivo. Sim. Isso é natural. A diferença é que quem procura é porque está dando abertismo. Isso. Tá? Essa que é a diferença. Então, não tem... A pessoa fala, não, eu não sei o que fazer mudança. Ela não está olhando para valer a sua ProEx. Tá? Se ela está assim, ela está precisando realmente fazer esse momento de autorreflexão, conversar com algumas pessoas que possam lhe ajudar a ter essa visão de ProEx. A ideia do balanço existencial é bem essa, que é dar uma mexida na pessoa, né, que a pessoa ela possa olhar a sua situação e ela definir metas depois disso, de superação, né? Isso. Eu vejo que assim, né, porque às vezes até vem ideia, nossa, então quer dizer que eu vou arrumar problema pra mim, vocês estão querendo me arrumar, né, minha vida tá tão bem, não é isso, mas é acelerar esse processo. Né? Eu vejo na verdade, o problema vai ocorrer uma hora, mas vai ser mais tarde. Pode ser que isso, hoje a vida esteja tranquila, mas se a gente conseguisse dividir, né? Vamos pensar numa superação, se a gente conseguisse dividir em partes menores, seria mais fácil a gente superar as coisas. Do que, às vezes, a pessoa ela fica totalmente acomodada, sei lá, passa 20 anos acomodada. E, de repente, está lá no final da vida, com 80 anos, e quer fazer alguma coisa. Obviamente, ali vai se desgastar muito mais, né? Sempre é tempo, né? Porque a consciência, até pela lógica da processo Série X, né? A gente não tem... o tempo todo a gente renasce, dessoma. Então, você fazer uma mudança, sempre é tempo de fazer uma mudança. Mas se eu conseguir planejar isso ao longo da vida e vou fazendo aos poucos, seria mais fácil e a pessoa ela vai num crescente, né? Ela vai numa linha, nunca é uma linha reta, né? Sempre vai tendo altos e baixos. A evolução é dessa maneira. Mas pelo menos ela não teria ali uma fase que ela teria que fazer uma mudança muito acelerada, muito rápida. Isso. Então eu acho também, interessante ela ir fazendo aos poucos, né? Não ficar parada. E contando as potencialidades de cada fase da vida. Né? Então se a gente faz esse planejamento, vai estar assim, onde a gente tem mais energia, né? Hoje a gente é jovem, temos mais energia para trabalhar, né? Assim, para conseguir levantar, fazer um pé de meia, coisa que mais para frente talvez fique mais difícil, né? Até as condições físicas. Então, nós temos momentos são diferentes. Né? Isso. A energia, né? Hoje tem mais energia, talvez, né? E as relações também, né?
quando você é jovem, as relações elas são muito intensas, né? A gente vai ficando mais velho, obviamente as relações elas mudam. Elas não têm aquela mesma intensidade quando a gente era jovem, né? Isso é até natural, né? Pela idade, né? A gente tem que saber trabalhar isso dentro dos contextos da vida, né? Isso. Tá. Pessoal, como estamos aí? Tá tudo bem? Algum questionamento aí do Adriano, André, Edna, Fernanda, Juliano, Suzana? Tudo certinho? Ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada. Não sei se parou o vídeo aí, como que tá? Tá tudo bem? Estamos aqui, né, conversando, trocando algumas ideias, né, sobre balanço, planejamento aí do ano que vem. E aí vale a pena, acho que nesses 5 últimos minutos, né, de repente tiver alguma pergunta aí de vocês, estamos aqui à disposição. A gente convidar para o balanço existencial, né, Will? Falar um pouquinho do que a gente vai ter, algumas temáticas. Como que consiste, né? Eu não sei se todos conhecem o curso Balanço Existencial, como que ele funciona, né? Deixa eu ver, se alguém tiver alguma pergunta, vai elaborando a pergunta aí para a gente poder atender, né? Eu estou de olho aqui, isso. O balanço existencial, ele ocorre sempre todo ano no período do carnaval, né? Isso é algo que a gente... É uma tradição já na PEX. É uma tradição da PEX e também nessas últimas conferências a gente sempre vem procurando divulgar o balanço existencial, que é uma maneira, é um curso que a gente considera muito sério, muito importante, porque já é o 14º e normalmente a gente faz ali em torno de 100 pessoas no curso, né? Sempre é requisito. Sempre é requisito. Isso. E é um momento muito sério, porque a pessoa ela faz esse balanço da sua vida, esse inventário de como que ela está, né? E a gente, ao longo do curso, ela tem uma apostila, então na verdade ela vai construindo essa técnica, né? A gente vai orientando, ela vai construindo esse levantamento. Tem ali da autobiografia, tem algumas outras técnicas que a gente utiliza, que eu não cheguei a comentar aqui, mas a gente faz todo esse levantamento e a pessoa, essa apostila dela, é como se fosse um dossiê, né? Isso, memorial. Memorial, algo ali dela, um portfólio do seu levantamento, né? E ao final ela define as metas, né, de superações. Todo balanço a gente trata de um tema, tá? Então, nesse tema desse balanço é mudanças evolutivas, tá? O que a gente pensou na época que a gente pensou nesse tema? Nós chamamos algumas pessoas que passaram por algum momento na sua vida. Alguns casos são situações de dificuldade, outros casos não é esse contexto, né? Mas que são pessoas que passaram por mudanças evolutivas. Então, ou seja, o balanço ele é composto do preenchimento da apostila. Ela tem algumas exposições que são técnicas para explicar esse preenchimento. Ela tem momentos práticos das pessoas preencherem. E tem oficinas, na verdade são conferências dessas pessoas que elas vão expor a sua casuística. São uma exposição ali, um exemplarismo dessas pessoas. Tá? Então nós temos aqui, tem o Francisco Mauro, ele é uma pessoa que tem aí um caso interessante numa vida anterior, que a gente discute um pouco sobre isso aqui dentro do CAEC, então ele vai estar expondo essa casuística. Ele é um voluntário já há muito tempo, já da Conscienciologia. Antônio Magalhães, esse cara trabalhou com o Papa, ele era até um certo ponto ele ficava bem próximo do Papa João Paulo II, tá? E ele vai colocar dessa mudança de vida, foi muito grande que ocorreu com ele. Isso, é português, veio para o Brasil, e tem como que ele conheceu a Conscienciologia, bem interessante. Então aqui tem várias situações, tem a Sancha, que é uma menina mais recente, que a gente tem casuística de ressoma, que ela estava envolvida no processo de Conscienciologia também. São casos, são casuísticas interessantes que mostram superações, que em algum momento são situações diferentes, mas que as pessoas passaram por um momento de mudança ali grande no seu contexto de vida, tá? Também no curso Balanço Existencial a gente tem uma atividade de campo, ProExpo, aí sou eu e o outro EPICOM, o João Aurélio, e tem também uma que a gente mostra uma perspectiva, né? Aí a questão da Conscienciologia é uma perspectiva futura.
Então, basicamente, o balanço são 4 dias, né? O período do carnaval, que a gente trata disso. A semana da Max Praxis tem outros cursos também, né? Tem identificação das diretrizes ou a complementar para aqueles que queiram fazer também, que às vezes pode continuar durante a semana aqui para estar fazendo. Tá? Temos uma pergunta aqui do Juliano, e ele pergunta o seguinte, Will: alguma indicação de bibliografia para aprender a fazer melhores perguntas? Tá. O que você acha? Você falou de melhorar as perguntas, como a gente consegue fazer isso? Isso está diretamente relacionado com o aspecto da intelectualidade. Tá? O que a gente observa, se a pessoa ela faz um investimento para desenvolver mais a questão mental somática, tá? E aí eu já vou explicar melhor sobre isso. Ela vai aprofundar isso, tá? Isso está relacionado, inclusive, com o processo de desassédio mental somático, que às vezes a gente observa que as pessoas têm bloqueio mesmo mental somático. Então, como que a pessoa ela pode fazer isso, tá? Bibliografia, obviamente, você tem diversos livros que podem fazer leitura relacionada a isso. Mas eu acho que a pessoa, além da leitura, tá, ela deve escrever. Tá? Por quê? Você vai organizar essa questão do raciocínio de uma forma mais lógica, não só através da leitura, mas também através de outras formas de comunicação. Uma delas é a escrita. Isso vai ajudar nessa linearidade pensênica. Tá? Então, aqui na Consciologia a gente trabalha muito com fichamento, com elaboração de verbete. Isso tudo essa é uma técnica, que na verdade faz com que a pessoa ela comece a entender com profundidade por que tem uma determinada frase, uma determinada palavra, dentro de um determinado contexto, qual o sentido daquilo, o que ela quer passar real informação. Então, quando a pessoa ela escreve um verbete, que ela é uma síntese, e ela expõe, na verdade, às vezes ela escreveu lá 2 linhas do verbete, mas aquelas 2 linhas têm toda uma história por trás. Então, ela conseguir expor aquilo também através de uma exposição daí. Então, isso é que eu acho interessante. Se ela quer desenvolver perguntas, ou seja, quer desenvolver esses questionamentos, são questionamentos da vida, da evolução, ela tem que fazer esse movimento. Porque senão a consciência ela não tem essa linearidade pensênica. E aí ela tem muita dispersão mental. Tá? Então é importante que a pessoa ela vá investindo. Isso é um processo educativo até desse cérebro mesmo, que é desenvolvimento de sinapses. Né? A partir do momento que a gente começa a desenvolver sinapses para ter esse raciocínio mais lógico, e tem livros, obviamente, tem livros de técnicas para saber ler uma forma melhor um livro, técnicas melhor de estudo, técnica melhor de escrita, tudo isso vai ajudar. De lógica, tá? sobre lógica. Sobre lógica. Tem várias bibliografias, eu acho, a respeito. Tá? Mas eu acho que é interessante a pessoa ir fazendo esse movimento de fazer a leitura, ao mesmo tempo para colocar por escrito. Isso. Então, eu recomendaria, tem o livro que é um manual da verbortografia, que eu acho que é um que a pessoa entenderia a lógica dos verbetes em profundidade. Então, para quem, no caso eu, Juliano, eu acho que é de Curitiba, né? Então, que eu acho que eu conheço. Então, é aprofundar dentro da própria Consciologia, que ele é voluntário da Consciologia. Então, esse tipo de técnica. Tá? Existem outros livros, obviamente, como ler um livro, tem um que eu acho bem interessante, mas eu acho que a pessoa ela deve ir seguindo fazer em paralelo a leitura mais aprofundada e a escrita. Né? Eu tô, nesse caso aí do Juliano, que é o Juliano lá de Curitiba, que eu estou pensando, então concilia dentro da própria Consciologia. Porque a gente tem que pensar em convergência. Nós não temos tanto tempo, né? Então, eu sou voluntária. Ok, então vou fazer algo que vai me ajudar também no voluntariado. Isso. Se a pessoa às vezes não é voluntária, mas ela é professora, então de repente eu posso trabalhar com algum tema de algum livro dentro de uma área que a pessoa ela vai trabalhar com essa linearidade pensênica, que ela vai aprofundar as coisas, que a gente só vai ter isso de bons questionamentos se a gente é mais profundo nas coisas. A pessoa ela pode pegar dentro da sua profissão, dentro da sua área, e aprofundar uma determinada linha de conhecimento. Tá? Certo.
Bom, o André diz: no meu caso, a autossuperação tem sido avaliar o contexto e conciliar novos aprendizados culturais. Tem alguma dica sobre isso? Como conciliar as mudanças culturais quando mudamos? Tá. Normalmente mudança, essa questão de cultura está relacionada com a relação de grupos, né? Porque a cultura ela é um reflexo da nossa convivência dentro de um grupo. Você tem aí dentro da antropologia, né? Você tem várias pessoas em determinadas regiões que têm, assim, criam uma determinada cultura. Aí você vai ter os países e tudo mais, né? Então, é tudo uma relação de grupo, tá? Não é bem só uma questão de cultura. Então, quando você coloca ali como conciliar as mudanças culturais, quando mudamos, na verdade é como conciliar as relações dentro daquele grupo. Que a cultura está relacionada com aquilo, tá? Mas é que às vezes acontece que não é assim, eu já vi muita gente, às vezes, de cidades que vem para cá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que às vezes vem para Foz, né? Que aqui acaba sendo um elemento de convergência. Mas algumas pessoas, tudo bem, elas, de repente lá naquelas cidades dela, elas iam no museu. Gente, é só viajar e ir lá no museu. Então, não tem problema. Essa questão daquele espaço cultural não é isso que faz com que dê esse vácuo na pessoa. O vácuo está muito mais relacionado ao comportamento das pessoas, na relação de grupo e na relação de comportamento das demais consciências que estão envolvidas. Então, essa mudança cultural está relacionada com pessoas. Então, como conciliar e como mudar diz respeito a... como que é aquele público? A gente deveria olhar, vamos supor que eu vou mudar daqui e vou morar na Alemanha. São pessoas diferentes. Eu não posso querer que aquelas pessoas tenham o mesmo comportamento daquelas pessoas que eu me relacionava antes, né? Então, o meu olhar é que tem que ser diferente. Se eu faço uma mudança, eu tenho que aprender a olhar aquelas pessoas, eu tenho que me relacionar. Vou ter que saber fazer escolhas também, obviamente, fazer escolhas de pessoas que eu me sinto bem, né? Isso tudo eu acho que ajuda nesse momento de mudança que envolve aspectos culturais. Mas é que eu acho que a cultura não é só tá relacionada mais ao contexto de grupo. Tá? E eu vejo também a importância de respeitar as diferenças. São pessoas diferentes, às vezes são locais diferentes. Respeitar, porque às vezes a gente vem e volta naquilo da expectativa, né? Então tem uma expectativa, mas é o que a pessoa sabe fazer. Não tem melhor e pior, mas tinha uma época que eu estudei no Paraguai, que eu estudei 1 ano no Paraguai. Para mim, assim, foi o máximo, né? O Paraguai é como se fosse o Brasil há 20 anos atrás, né? E na época lá, era uma universidade federal deles, era tudo estrada de chão, né? A gente chegava com um carro com corrente, tá? E isso tem o quê? Tem 20 anos, tá? Então, o contexto era muito diferente. Gente, eu adorava aquelas pessoas. Para mim, eu entender aquele comportamento das pessoas, são pessoas muito simples. Eu achava aquilo muito interessante. Então, a maneira como a pessoa está olhando as demais consciências. Isso eu acho que tem muito do como que a gente olha. Porque se a pessoa está com essa dificuldade, é porque ela está sentindo falta daquelas pessoas que ela deixou. Tá? Por isso que eu falei que não é só uma questão de cultura, é uma relação de grupo, de relação com pessoas. Tá? A pessoa que está sentindo dificuldade é porque ela está sentindo falta. Tá? Eu acho que aí vai ter que pensar em como fazer essa mudança, né? Criar novas amizades. Isso tem um tempo também, não se ocorre de uma hora para outra. Né? A pessoa também não deve se exigir algo que ela já deveria, na verdade, considerar isso no planejamento, quando ela vai fazer uma mudança. Porque vai influenciar. Normalmente, no mínimo, são 6 meses. No mínimo. Tem pessoas que às vezes levam até mais tempo, né? Ok? Então, não dá pra gente generalizar, mas no mínimo são 6 meses. Não dá pra exigir das pessoas, acho que tem um tempo. E criar amizades, isso já é uma outra patamar, isso demora. Agora, é interessante, nesse processo, né, que a gente falou aí das mudanças, começar a levantar o que está difícil. Né? Nesse processo de adaptação também. Tá difícil por quê? Esbarrou em algo que é um traço que é o meio de rigidez.
é tal coisa que, é expectativa, eu estou exigindo do outro. Então, assim, é o momento de também fazer essa autoavaliação para ver, por que tá difícil, quais os facilitadores. Aquela história também, tudo né? aprendizado. Se tudo tivesse tão bom, por que a pessoa mudou? Então. Eu acho que a pessoa fazer a mudança é porque ela já queria aquilo lá, até certo ponto saturou, né? Isso. Ela já queria alguma coisa nova. O problema é quando a gente chega na coisa nova, a gente fica com saudade das coisas antigas. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Sim. Eu, quando mudei para Foz do Iguaçu, que eu vim para cá em 95, eu senti muita falta da cidade onde eu era. Era muito difícil as coisas daqui. Sentia muita falta. Levei uns 5 anos para superar. E isso faz parte da vida, né? E é isso, né? Acho que assim, não existe cidade perfeita, eu sempre falo isso. Então, o que tem de melhor no lugar onde se está? Mas é muita de relações. Está muito relacionado. Se a pessoa está bem, óbvio que tem a questão profissional, né? Se a pessoa está com dificuldade profissional, ela não vai se sentir bem no lugar. Tá? Então, se ela está bem profissionalmente, tem ali recursos. E se ela estiver bem nas relações, ela vai se sentir acolhida. Esse eu acho que é o grande diferencial. O lugar fica relações. Secundário. Se é calor, se é frio, se ela chove. Ela pode achar que o lugar não é o melhor do mundo, né? Sim. Às vezes ela pode achar que o lugar não é o melhor do mundo. Mas as relações é que faz com que ela seja acolhida, né? Eu acho que esse é o principal variável. Isso. Bom, pessoal, estamos fechando aí. Agradeço imensamente a presença do professor Will. Obrigado a participação de todos aí. Obrigada aí a presença de vocês. E aí fechamos o nosso dia de entrevistas. Agora voltamos em janeiro. Desejamos um ótimo ano aí com muitas reciclagens, mudanças evolutivas. Parabéns. Isso. Tomara aí que todos tenham muito sucesso no próximo ano, né? Eu acho que vale a pena ponderar aí, ter essas reflexões e planejar o próximo ano para também ter o sucesso. É necessário nosso esforço e nossa vontade. Né? Isso. Contem com a gente aí, né? O que vocês precisarem. Estamos aí todo sábado com a web. Ano que vem estaremos, né, com novos assuntos, novas atividades e, né, também estamos abertos, se de repente, né, eles quiserem algum assunto específico, também pode mandar e-mail para nós, falar, tal assunto seria interessante abordar. Estamos abertos aí a sugestões e agradecemos a presença de todos, tá? Um ótimo final de semana. Tchau, um ótimo, feliz ano novo aí para todos. Isso. Tchau, obrigada.